Alô você, eu quero meditar com você à luz da palavra de Deus, essa promessa maravilhosa que está lá em Romanos capítulo 8, versos 35 a 37. Eu quero falar principalmente sobre esse tema tão controvertido no ambiente da igreja evangélica, que é o tema do suicídio. Nós temos visto e ouvido falar de fatos que têm acontecido entre suicídio entre pastores, suicídio de idosos, suicídio entre jovens e adolescentes, jovens crentes, jovens que tinham uma vida com Deus, uma vida de testemunho. E muitas vezes nós começamos a estabelecer uma teologia e uma interpretação do sofrimento alheio, não à luz da palavra de Deus, mas à luz do juízo humano, do julgamento humano. Quando eu era pastor lá em Recife, eu tinha um colega de ministério que era pastor lá na igreja presbiteriana de Areias, e um dia ele entrou num processo de depressão grave, e um dia ele saiu para o trabalho e foi trabalhar cedo, mas às 10 horas ele retorna para casa, entra lá no seu banheiro e dá um tiro na sua cabeça. E aquilo caiu como uma bomba, porque as pessoas ficavam questionando, mas um pastor cometendo suicídio? E várias hipóteses foram levantadas, e muita gente fazendo interpretações e tentando buscar exemplos na Bíblia sobre essa questão do suicídio. Mas eu quero dizer para você três coisas que eu acho importantes sobre esse assunto. Primeiro, o suicídio, ele é uma prática antinatural. Nós somos criados por Deus para viver. E a morte é um fato inaceitável para nós. Tanto a morte através do homicídio, do assassinato, como a morte natural, como a morte pela Covid, como a morte que você já está preparando para ela. Nós nunca estamos preparados para morrer. Então, nós não fomos criados para tirar a nossa própria vida. Nós não fomos criados para morrer. A promessa de Deus é que se a gente vivesse em obediência, nós teríamos a vida eterna. E nós teríamos a vida plena. Então, primeira coisa, o suicídio é uma coisa antinatural. Segundo, está provado através dos estudos que o suicídio ele é ocasionado por transtornos mentais, que pode começar com ansiedade, passar por uma depressão, e muitas vezes a pessoa tenta, em momentos de crise depressiva, tirar sua própria vida. Então, antes de você julgar a pessoa espiritualmente, você tem que entender que há pessoas crentes na história da igreja que passaram por momentos de depressão, de angústia, e que pediram a Deus que lhe tirasse a própria vida. Você se lembra do profeta Jonas, que ele mesmo pediu para que os marinheiros jogassem no mar? Você tem o exemplo de Moisés, que num momento de depressão, lá no Antigo Testamento, ele pede a Deus, Deus me mata logo, risca meu nome do livro da vida. Nós temos o caso de Saul, que depois de ferido, ele pediu para que o próprio guerreiro que estava com ele se jogasse em cima da espada. Mas eu queria colocar para você o que a Bíblia diz. E aqui em Romanos capítulo 8 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém,
somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então eu quero dizer para você que nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a morte natural, a morte através de uma doença, como o suicídio ocasionado pela depressão tremenda, isso não nos afastará do amor de Deus em Cristo Jesus. Há uma sentença de morte, como o Paulo coloca aqui, por amor de ti, somos entregues à morte a todo dia, nós estamos expostos à morte. E eu queria chamar a sua atenção para o que Davi disse, né? E eu gostaria de dizer para você que é pai crente, mãe crente, que perdeu um filho por causa de suicídio, preste atenção, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E quando ele diz a morte ali, ele não diz que tipo de morte, qual a causa da morte, qual a forma de morrer. E Paulo nos garante que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se o seu filho, se o seu esposo, se alguém da sua família cometeu suicídio, sendo ele um servo de Deus, pode ter certeza que você vai encontrá-lo na eternidade. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida.